Feitosa, eu sou técnico do Ministério Público Estadual da área do meio ambiente e vim aqui representar a doutora Graça, que está em outra reunião também importante, porque, como vocês, nós estamos enfrentando um grande problema de uma área contaminada de 900 hectares nas proximidades da cidade de Ulianópolis. E a gente tinha suspeita que na década entre 2000 e 2003 até material radioativo podia ter sido levado para lá. Mas agora os técnicos acabaram de voltar, os técnicos do Conselho Nacional de Energia Nuclear estão reunidos agora nesse momento com a doutora Graça para mostrar o relatório que, felizmente, não foi encontrado material radioativo na área, mas foi enviado para essa área aproximadamente 30 mil toneladas de rejeitos sólidos de mais de 150 empresas do Brasil. Então, o problema de vocês é tão grande quanto esse problema, mas a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, então a gente tem que se dividir. Ela pede desculpas, lamenta, mas por isso estou aqui para tentar ajudá-los nessa discussão. Então, eu vou usar a apresentação que ela fez, que ela trabalhou durante toda a tarde de ontem, a madrugada, para tentar passar o recado, a mensagem do Ministério Público quanto a essa questão desse problema. Tá? Próximo, por favor. Primeira coisa, vocês conhecem o município de Barcarena, melhor do que eu, né? Eu não sou dessa região. É um município que aí tem uma densidade populacional de 76 pessoas por quilômetro quadrado, né? E por uma informação que a gente acabou de buscar, o município não tem a gestão ambiental. Ou seja, não está naquele quadro, naquela lista de municípios habilitados para fazer gestão ambiental. Então isso para nós é uma informação interessante, uma informação que chegou da SEMA recentemente. Tá? Próximo. Isso fica à disposição de vocês. Bem, aí a gente elencou um número de acidentes, né, por ano que aconteceram nessa região. Então, em setembro de 2001 aconteceu o acidente, abril e maio de 2013 aconteceu o acidente, julho de 2003 aconteceram os outros acidentes, outubro de 2003 aconteceu outro acidente, lançamentos de influentes da Imeris, né, no Igarapé, Curuperê e Dendê. Novembro de 2004, teve uma informação que chegou sobre nuvens de foligens que encobrem a Vila do Conde. Fevereiro de 2006 aconteceu outro acidente. Agosto de 2006 aconteceu outro acidente. Pode me ajudar, por favor. Agosto de 2006, outro acidente, contaminação de poços no bairro industrial. Julho de 2007, outro acidente. Dezembro de 2007, mais outro acidente. Setembro de 2008, vazamento de combustível no Rio Pará após o naufrágio do rebocador, o caso da Miss Rondônia, inclusive quem atuou nesse caso como promotora de justiça foi a doutora Graça, né? Em abril de 2009, tivemos outro acidente com lama vermelha. Julho de 2010, novamente uma nuvem de foligens encobre o água industrial. Em julho de 2010, outro acidente. Em novembro de 2011, outro acidente. A gente está tendo um acidente aí, uma média de 2 acidentes por ano. Então, esse é o que a gente tem de informações e que o Ministério Público está apurando. A gente sabe de outros acidentes, né? Inclusive o Feitosa, para mim, ficou de mandar um relatório para nós, né? Mandar um relatório para o Ministério Público na última reunião que a gente teve feito com ele, porque a gente apresentou esse quadro para ele e disse assim: olha, tem muito mais acidentes registrados, e a gente fez uma reunião tem mais ou menos 3 meses, né? Então, e a gente está esperando esse relatório. Bem, um desses acidentes gerou, né, um termo de ajustamento de conduta, que foi exatamente esse termo de ajustamento de conduta que nos deu condições de hoje estar aqui para... Esses acidentes foram só os notificados? Foi o que a gente encontrou, notificados em jornais, relatórios do IBAMA, relatórios da SEMA, relatórios do delegacia, ou seja, mas a gente está aí, há 3 meses, a gente fez uma reunião, tem mais ou menos 3 meses, né? O Feitosa ficou de mandar mais informações para a gente aumentar esse quadro.
e entender o que você já entende, mas a gente registrar o que está acontecendo em Barcarena e o Ministério Público começar a tomar as providências cabíveis, né? Em julho de 2007 teve um acidente, né? Nós encontramos o nexo causal desse acidente, que foi uma empresa que contaminou 2 igarapés. Com isso foi feito, a gente mudou um pouco o que a gente chama de mudança conceitual do objeto em termos de ajustamento comum. Então, o objeto teve, na verdade, a reparação integral dos danos, a acepção ecológica, moral e social, e é uma coisa interessante que a gente vem sempre conversando sobre isso, dialogando sobre isso, que é prevenir e reduzir os riscos de danos futuros. Porque aquele quadro, com certeza, de mais ou menos 2 a 3 acidentes por ano, né, é uma média que pode acontecer. A gente precisa reduzir isso. Para isso, a gente pensou em 3 ações diretas, de 3 atividades, ou então 3 projetos, que a partir desse TAC deveria ser trabalhado com a comunidade local. Né? O primeiro, capacitar a comunidade local, por isso que vocês estão aqui, ou seja, vocês conseguem fazer uma reivindicação, vocês conseguem se organizar com uma velocidade muito grande, né? E aí ter essa formação, ter essa capacitação. Então tem um fórum, já em Barcarena, que reúne 15 instituições que discutem isso, né? E vem trazendo essas informações para a sociedade, né? Para isso, a segunda atividade que esse TAC favoreceu, que a gente viu o Ministério Público e a Promotoria de Justiça achou interessante, principalmente o Ministério Público, nesse caso, foi construir uma base de conhecimento ambiental sobre essa região. Qual é o tipo de rio, como ele se comporta, qual a quantidade de floresta, como ele se comporta, como as pessoas que vivem ali interagem, e tudo isso a gente tem que analisar com a dinâmica da presença de empreendimentos minerais naquela região. Então, essa base de conhecimento foi muito importante para a gente gerar dados e dizer não só se está contaminado, mas qual é o nível de contaminação que tem nessa região, principalmente na área ambiental. Porque só assim a gente consegue ter elementos suficientes para ingressar, ou para fazer um termo de ajustamento de conduta com as empresas, ou para ingressar com ação civil, ou em alguns casos, como é o caso de Julianópolis, ingressar com ação penal, né? Inclusive contra servidores públicos que licenciaram o processo, né? Então isso tudo faz parte do trabalho do Ministério Público. Então a gente precisa ter elementos para analisar isso, né? Como é uma dinâmica ambiental, né, e envolve populações humanas, o Ministério Público convidou uma instituição que tem peso, né, nesse caso, para fazer isso, e que é referência do governo federal e do Ministério da Saúde. Não tem outra instituição que tenha essa capacidade técnica instalada para fazer isso, para condicionar isso. Agora, claro, como se trata de análise ambiental, infelizmente, nada é muito rápido, porque a gente vem conversando com o Feitosa o tempo todo, né? Ele vem cobrando essa rapidez e diz assim, olha, tem algumas coisas que levam tempo para fazer, né? E tudo isso. Bem, a terceira questão foi controle e segurança ambiental. E aí a gente cobrou da Iris, que foi a empresa que causou esse acidente em julho de 2007, que ela se preparasse, que ela tivesse melhores condições de operação para garantir a segurança ambiental, investiu no Corpo de Bombeiros, na Prefeitura Municipal de Barcarena, e algumas associações locais, né, e famílias do Igarapé conseguiram alguma renda por causa desse acidente. Deixar bem claro, desse acidente, né? Tudo isso tem assim, a gente tem uma caixa de relatórios, prestação de contas, está tudo lá no Ministério Público, está disponível, a população local, qualquer um, a comissão, qualquer pessoa pode ir lá e folhear com a gente ajuda, levar chefe. Bem, esse é o caso. Eu vou pedir agora para o Instituto Evandro Chagas, né, a partir dessa base de conhecimentos, dos estudos que foram feitos, das análises que ainda estão sendo feitas, quais são os primeiros resultados que se conseguiu da qualidade ambiental dessa região do Barcarena. Aí eu vou pedir para o nosso
engenheiro químico, que é professor, pesquisador e doutor nessa área, né, fazer uma pequena apresentação dessa situação. Eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção, porque esse é um momento de formação para mim, para vocês e para todo mundo que está aqui. A gente precisa ter esses elementos na hora de pedir para a comissão tomar uma decisão, pedir para o Ministério Público tomar uma postura, pedir para a Defensoria Pública, né, nesse caso, que é o caso que quando você tem dano à pessoa, é a Defensoria Pública ou órgão tomar as providências. Eu vou pedir para o Marcelo de Oliveira Lima, por favor.